Vamos lá. Vamos falar do caso agora. O Monark, bom, pelo menos serviu para isso tudo, né? Essa confusão toda serviu para a gente poder esclarecer alguns pontos e expor o duplo padrão de muita gente. Em primeiro lugar, uma nota óbvia e desnecessária, mas eu faço mesmo assim. Eu tenho o maior apreço do mundo pela comunidade judaica. Desnecessário dizer. Eu sou muito querido pela imensa maioria dos judeus. O maior capítulo do meu best-seller Esquerda Caviar era sobre Israel, em defesa de Israel. Era tão grande que o editor pediu para desmembrar e virou um apêndice, uma outra parte, que falava da islamofobia. Já fui visitar em Israel, chorei no Museu do Holocausto e tenho a maior empatia pelo povo hebreu e a sua história, a sua trajeção de superação, os seus valores. Basta ver que é menos de 0,2% da população mundial e olha as conquistas. Isso não é à toa. É uma cultura de vencedores. Povo da palavra. 13 anos o garoto está lá peitando o mestre na bar mitzvah. Então, eu tenho maior apreço. E eles têm parentes que sofreram em Auschwitz. É muito recente. Tem avós que foram mortos. É muito recente. O tamanho dessa ferida é inimaginável para quem não sofreu isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, patrono, que me mandou uma mensagem com a tatuagem aqui da Estrela de Davi e escritos em homenagem aos parentes que ele perdeu. Isso é uma coisa muito emocional. É uma carga muito pesada. Então, na hora que você vai tratar desse assunto, você tem que ter cuidado. O que eu penso do Monark? Eu vou sair aqui em defesa de uma parte do que ele disse. Apesar de discordar. Porque do que ele está sendo acusado, há injustiça, na minha opinião. Mas o que eu acho dele, ele me entrevistou até, foi legal a entrevista. Mas ele é boboca, ele é um boboca. É um jovem maconheiro, botou a culpa na bebida. Então vai entrevistar durante 4 horas 2 deputados bêbados? Ah, que legal, eu sou descolado. Não, não é. Não é, é um infantiloide. Foi bom eu dar entrevista no Flow que minha filha mandou mensagem para mim. Pai, meus amigos todos estão te vendo. Atingiu uma outra faixa etária. Mas isso não faz dele alguém sério, né? Cresce, Monark. Vê se cresce. Agora, ele faltou sensibilidade, faltou delicadeza, faltou um monte de coisa. O que ele estava querendo defender ali, ele explicou melhor nessa postagem. Posso estar errado na forma, com certeza está. O que estão fazendo comigo é linchamento desumano. Eu tendo a acreditar que sim. Reitero que nunca apoiei ideologia nazista, concordo. Considero repugnante, percebe-se. E o que ele defendeu é que o inimigo tem que ser revelado em vez de ficar nas sombras. Exatamente. O ponto de vista do Monark é isso aí, Davi. É isso aí. Aliás, grande abraço e vamos jogar pôquer em breve. Mas em você eu acho que eu nem acharia a tua tatuagem. Tu é cheio, né, de tatuagem. O que o Monark quis defender é o ponto de vista libertário. E que tem espaço na trajetória liberal radical. O John Stuart Mill, no livro Da Liberdade, ele defende um pouco esse prisma. Seja pelo argumento utilitarista, do pragmatismo, ou seja, é melhor para combater deixar vir à luz, como pelo argumento principiológico, que é o seguinte: ninguém tem o direito de dizer o que é certo ou errado e tem que ter embate de ideias, sejam as ideias mais repugnantes da história. É o argumento do libertário Walter Block no Defendendo o Indefensável. Então, existe um ponto a ser feito. Eu conheço vários libertários, e eu já fui assim, que defendem... Obrigado, Lorival. É isso mesmo, melhor jornal. Que defendem essa ideia. Não, você pode ter um clube de racistas, sim. Você pode ter um restaurante que diz aqui não entra judeu, aqui não entra negro. O cara é libertário. Ele acha que isso é o mundo. E o que eu acho disso hoje? Que isso é uma postura infantil. Por isso que eu escrevi meu livro Confissões de um Ex-Libertário. Agora, eu entendo, em que pese achar infantil e equivocado, extremamente equivocado, porque tem que ter limite. Eu entendo a preocupação deles. Você entender a preocupação não quer dizer que você concorde com a receita. O diagnóstico existe.
Se delegarmos ao Estado o poder de dizer o que pode ou não pode, isso é perigoso. O Estado vai abusar. Daqui a pouco está proibindo qualquer discurso de ódio. E o que eles consideram discurso de ódio hoje? Qualquer coisa ligada a conservadorismo. Olha o perigo. Olha o perigo. Faltou também um pouco de cultura, conhecimento do monarca para colocar ali na hora algumas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um partido nazista, como existe um partido comunista. Porque nos Estados Unidos eles preferiram preservar a primeira emenda com um foco muito purista, radical mesmo, da raiz. Obrigado, Maria. Então, aqui nos Estados Unidos tem o partido nazista que o monarca achava que poderia existir no Brasil. E olha como fizeram sacanagem com ele. Monarca prega a criação do partido nazista. Não foi isso que ele fez. Sejamos justos. Outro dia eu recebi um vídeo de novo, de família, do Lula dizendo que a mulher dizendo que o Lula estava bêbado, encaixaçado. Eu já tinha uma vez reproduzido esse vídeo e apaguei quando eu soube que era falso. Desaceleraram ele falando para parecer que ele está completamente bêbado. Eu falei, gente, a última coisa que a gente precisa é de fake news contra o Lula. Vamos ficar só com a verdade. Então, de novo, para apontar a insensibilidade, até a estupidez da forma como colocou o assunto do monarca, a gente não precisa dizer que ele fez apologia ao nazismo e pregou a criação de um partido. Tem que ter um partido nazista. Não foi isso que ele fez. Ele está falando, acho que pode, como pode existir o partido do que quer que seja. Ele é um libertário nesse aspecto. Vamos condenar a postura, como eu condeno, sem precisar distorcer o que foi dito ali. O Adrilles deu um bom argumento. Partido organizado nazista tem que ser proibido. Eu concordo. Porque é uma organização política destinada a propagar a morte e o desaparecimento do indivíduo. É uma utopia perversa, nós já sabemos disso. Você tem que pregar a liberdade com algum grau de responsabilidade, tem que ter algum limite. Por mais que você tenha medo, receio do abuso, que isso pode ser feito pelo Estado. Eu tenho esse medo. Mas eu entendo que tem que ter algum limite. Irônico, né? O Adrilles ter escrito isso e tido o destino que teve. Teve gente... Não, pode colocar, filha, pode colocar. Obrigado, Alexandre. Não, nós estamos vivendo nesse clima de linchamento, né? Olha só. O cara defendendo que o monarca seja espancado na rua. Isso é mais grave do que o que o monarca disse, por mais estúpido que seja, ou insensível. Detalhe, o cara que escreveu isso, e ó, Gazeta do Povo dando destaque, é um jornalista. Olha o nível em que a gente chegou. Jornalistas pregando agressão física ao cara, por mais nécio que seja. É uma loucura. É uma inversão total. É aquela velha história do ódio do bem. Os verdadeiros fascistoides, intolerantes, falam em nome do amor, da tolerância, da pluralidade, pregando a destruição, o espancamento, a morte.